Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Henrique, professor de Biologia e Saúde Pública do IFRN Campus São Paulo do Potengi, e falaremos hoje sobre a Covid-19, a gripe espanhola e a correlação dessa gripe espanhola com a Primeira Guerra Mundial. Então esse é o nosso primeiro episódio, nosso primeiro vídeo de uma série que irão ser produzidos a partir da interação da biologia com outras disciplinas. Então falaremos um pouco sobre a nomenclatura viral. Então, já que é bastante recorrente na mídia encontrarmos expressões como H1N1, H3N2, Covid-19, né? São expressões que são utilizadas para diferenciar os diferentes tipos de vírus que encontramos por aí. Então, uma das formas de dar nomes aos vírus é justamente identificando duas proteínas. As hemaglutininas, que tem 16 tipos, e as neuraminidase, que tem 9 tipos. Então, H1 até H16 e N1 até N9. Então, ao contrário do que muita gente pensa, acha, né, essa proximidade de números não quer dizer uma proximidade evolutiva. O H2N1 não é propriamente próximo evolutivamente do H1N1. Tá? Essa diferença se dá por ordem de descoberta. Então, se eu tenho o H1N1 e eu descubro uma nova hemaglutinina, ela passa a ser chamada de H2N1 e assim sucessivamente. Se eu encontrar uma nova neuraminidase, então também vai mudar o número das neuraminidases. Então, como é que é feito essa identificação? Então, é a partir do reconhecimento de anticorpos, tanto anti-hemaglutininas como anti-neuraminidase. Se eu tenho um anticorpo, uma hemaglutinina, por exemplo, que não reconhece a hemaglutinina 1, então passa a se chamar hemaglutinina 2. Ok? Bom, aqui nós temos as duas proteínas em destaque. Aqui nós temos a hemaglutinina e aqui nós temos a neuraminidase. Então, em comum, as duas têm a função de se ligar a uma proteína presente na membrana da célula hospedeira, né, que é chamada ácido ciálico. Então, levando para o lado da hemaglutinina, ela vai se ligar a esse ácido ciálico, que é essa porção verde aqui, tá? E a estrutura vai ser endocitada pela célula e colocada dentro de uma vesícula, tá? Uma vesícula digestiva que vai lançar ali, vai diminuir, na verdade, o pH dessa vesícula na intenção de dissolver o material que acabou de entrar na célula. Com a diminuição do pH pela vesícula, a hemaglutinina ela vai mudar a sua forma, expondo essa nova área aqui que está em vermelho. Tá? Então essa nova ligação vai fazer com que agora o vírus que estava presente dentro da vesícula possa sair da vesícula. É uma forma fantástica de parasitismo, já que o vírus ele cria mecanismos para se defender de qualquer ação da célula. Tá? Então, e a partir daí, esse vírus faz o seu mecanismo, tá? Replicando e produzindo novos vírus a partir do mecanismo celular dessa célula hospedeira. E a neuraminidase? Então, a neuraminidase ela também tem essa função de se ligar ao ácido ciálico. Só que agora, essa neuraminidase ela vai fazer com que os novos vírus agora possam sair da célula hospedeira e possam infectar uma gama de células novas. Tá? Então elas têm funções antagônicas, mas têm a função de se ligar à mesma molécula que é o ácido ciálico. Tá? Então essa capacidade que a neuraminidase tem de cortar o ácido ciálico, tá? Para poder sair da célula hospedeira, ela é comprometida por inibidores que são os antivirais que tomamos para diminuir a carga viral. Okay? Então iniciaremos nosso assunto sobre gripe espanhola associada à Primeira Guerra
e o Covid-19, tá? Fazendo aqui a relação, né? A primeira pandemia do século XXI, ela ocorreu em 2009, 2010, que foi um vírus de gripe, influenza tipo A, H1N1. Né? Antes, no século XX, obtivemos 3 pandemias em intervalos de várias décadas, tá? A mais grave delas, contada em vários livros, vários registros. Nós temos a gripe espanhola, que também era um vírus tipo influenza tipo A, H1N1, e ficou sendo chamada de gripe espanhola. Tá? Nós iremos falar um pouco sobre o termo gripe espanhola um pouco mais à frente, tá? E tem números estimados aí de 20 a 50 milhões de mortos no ano de 1918 e 1919. Então nós também temos pandemias mais leves, como a gripe asiática, tá? Que aconteceu em 1957, 58. E em 68 nós tivemos a gripe Hong Kong, que era também um tipo, influenza tipo A, H3N2, sendo estimados aí o número de 1 a 4 milhões de mortes. Bom, não há como falar de gripe espanhola se não contextualizarmos com a Primeira Guerra Mundial. Então, para isso, vou chamar quem entende do assunto, o professor Kleber Gavião, professor de História do Instituto Federal, e que vai dar essa palhinha para vocês. Valeu? Aqui, ó. Olá pessoal, meu nome é Kleber, professor de História. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre alguns dos elementos que ajudam a gente a entender a Primeira Guerra Mundial, né? Então, se a gente for pensar o que era o continente europeu nesse momento, né? Ele vivia um período de paz que já perdurava há algum tempo, né? Então, o último grande conflito que a gente vai ter nesse período eram as guerras napoleônicas, né? Que se encerram em 1815. E se você quiser um recorte não tão longo, né, um conflito com uma expressão mais pontual, mas não menos importante, você tem a Guerra Franco-Prussiana, 70, 71, cujo desdobramento vai ser a Comuna de Paris, né? Apesar disso, você tinha, pelo menos aí por baixo, quase meio século de paz, né, no continente, né? Então, era um período que, além da relativa paz, né, você tinha também um momento muito propício para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento das artes, da cultura, da ciência e por aí vai, né? Uma série de teorias no campo da física, da biologia, da química. Você tem todas as discussões relacionadas à teoria de Darwin, né, que já se desdobrava. Você tem o surgimento da psicanálise, você tem uma série de invenções tecnológicas, exposições científicas, feiras e por aí vai, né? Então, entretanto, né, apesar da situação da Europa, né, deixar entender que a ideia de progresso, né, de progresso científico, progresso humano ou progresso da humanidade fosse um fator inevitável, né, você tinha, apesar disso, né, uma série de outros elementos, né, que estavam subterraneamente, né. Então, apesar desses fatores deixarem a impressão de que havia uma grande marcha da civilização em curso, que não podia ser parada, né? Os elementos que vão dar origem à Primeira Guerra Mundial, eles já estavam lá. Eles estavam adormecidos, mas eles estavam lá. Então, o primeiro elemento que eu destacaria, né, que ajuda a entender a emergência da Primeira Guerra, é todo um conjunto de movimentos, sentimentos e, por que não talvez dizer, ressentimentos de caráter ultranacionalista que vão aparecer nesse período, né? Então você tem a emergência de um discurso pan-germânico, né, a unidade dos povos germânicos, capitaneado principalmente por um Estado-nação novato aí no jogo das potências, que era o Estado Nacional Alemão, né, muito orgulhoso do seu grande potencial militar, do seu potencial de destruição com seu exército, muito cioso dos seus valores nacionais, né? Então, você tem aí, juntamente com esse discurso pan-germânico, você tem também um Estado alemão emergente,
que vai ter um papel ativo, né, nas principais crises diplomáticas que vão se suceder até o desenrolar da guerra, né? Você vai ter também um elemento, né, que é um movimento, né, um discurso do chamado também pan-eslavismo, né? Os povos eslavos, né, que eram conjunto de populações bastante variadas, né, mas que afirmavam uma unidade étnica ali no conjunto da Europa, também vão se organizar em torno desse discurso de unidade, né, de que os povos eslavos constituíam um só. Principalmente, esse discurso vai ser alimentado por uma velha potência, né, que é o Império Russo, né, que vai ter um papel decisivo na alimentação constante dessas tensões dos povos eslavos que estavam espalhados dentro de vários estados europeus, né? Então, você vai ter mais um elemento que é esse discurso pan-eslavista, né? E você vai ter também o que a gente pode chamar do chamado discurso revanchista francês, né? Os franceses, né, que se sentiram extremamente prejudicados com as condições do final da Guerra Franco-Prussiana, alimentavam ainda um sentimento muito forte de revanche contra o Estado alemão. Além disso, além desse sentimento, né, desses sentimentos ultranacionalistas, né, você vai ter todo um conjunto de disputas, né, do contexto do colonialismo pelos territórios da África e da Ásia. Então, todas essas potências que vão estar futuramente envolvidas na Primeira Guerra Mundial, elas tinham domínios coloniais espalhados aí pelo mundo africano e asiático. E a partir de um determinado momento, principalmente alimentado por esse discurso nacionalista emergente de parte dessas nações, principalmente do Estado alemão, você vai ter um conjunto de disputas por esses territórios coloniais. Então, em um determinado momento, né, aquele processo do colonialismo que a gente mais ou menos tem uma ideia de como é que se deu a partir de um loteamento, né, basicamente um loteamento, né, uma divisão do território africano, né, aquilo que parecia já um acordo muito estável entre os países vai se tornar instável, né? Então, vai acontecer também um conjunto de disputas por esses territórios coloniais, de sabotagens diplomáticas, de alimentação de conflitos locais, né, e por aí vai. Então, as disputas pelo território colonial vão ser também um forte ingrediente para a emergência da Primeira Guerra. Elas vão potencializar o clima de hostilidade entre vários desses países que vão estar envolvidos na guerra. E por fim, a gente pode falar, hoje talvez a cobertura desse bolo todo, né, é um discurso, né, não só um discurso, ele vai ser convertido em prática, que é um discurso de caráter militarista que vai surgir, né? A partir do final do século XIX, início do século XX, com toda uma gama de desenvolvimento técnico, científico, né, a produção das tecnologias de morte, né, como armas, metralhadoras, pistolas, granadas, tanques, né, morteiros de longo alcance, por aí vai, elas vão se potencializar, né? Então, todos aqueles benefícios da Revolução Industrial que foram revertidos para as mais diferentes áreas da produção, né, também estavam sendo revertidos para a guerra, né? E junto com essa ampla produção de armamento, nessa essa corrida armamentista, né, havia um discurso, né, junto a essa corrida armamentista, de que só uma guerra, né, era capaz de separar os fracos dos fortes, né? Então, a partir de uma péssima interpretação da teoria darwinista, né, a guerra passa a ser vista como um elemento que determinava a sobrevivência dos estados. Então, só a guerra resolveria conflitos, né, que a diplomacia não era capaz de resolver. Então, junto a esse sentimento ultranacionalista, né, vai se alimentar um discurso militarista dentro dos países, né? Então, a ideia do orgulho ao servir ao exército, de lutar em uma batalha, de morrer no campo de batalhas, vão ser sentimentos que vão ser muito comuns no decorrer da Primeira Guerra, né? Então, há vários relatos, se a gente for procurar as fontes por aí pela internet, não é difícil de achar, relatos de diários de soldados que
se alistavam para a Primeira Guerra Mundial extremamente orgulhosos do seu papel, de que a guerra os transformaria em homens e por aí vai. E aí, quando chegavam na guerra, eles começavam a narrar um quadro completamente diferente, né? Então, esse discurso do militarismo também vai ser extremamente potencializado, né, como um dos fatores para a emergência da Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente quisesse resumir, eu resumiria os fatores que ajudam a gente a compreender a Primeira Guerra, como a emergência de ressentimentos de caráter ultranacionalista, as disputas coloniais dentro do território europeu, e principalmente, e por fim, né, não principalmente, mas por fim, a emergência de um discurso militarista, belicista, né, que vai alimentar essa sanha, essa vontade de fazer guerra dentro do continente europeu. Bom, então trazendo para o nosso contexto, já que falaremos também de Brasil, vamos trazer o contexto da Primeira Guerra para o Brasil e tentar associá-la com a gripe espanhola também nesse contexto histórico. Para isso, vou também chamar uma outra pessoa que também conhece muito bem do assunto, que é o professor Júlio César, também professor de História lá do Instituto Federal. Ok? Olá, Júlio! Olá pessoal, eu me chamo Júlio César, sou professor de História do IFRN Campus São Paulo do Potengi e vou falar para vocês um pouquinho sobre a atuação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e as consequências da guerra para o Brasil, além dos impactos da gripe espanhola por aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil se mantém neutro na guerra, na Primeira Guerra Mundial, até o ano de 1917. A Primeira Guerra ela vai de 1914 até 1918, então o Brasil só entra no conflito, só abandona essa posição de neutralidade em 1917. Ou seja, no penúltimo ano da guerra. E por que isso se dá? Isso se dá porque ao longo do ano de 1917, o Brasil teve navios que foram atacados por submarinos alemães. Então isso faz com que haja uma pressão popular para que o Brasil desse uma resposta ao Império Alemão, e o presidente Venceslau Braz vai acabar assinando uma declaração de guerra que vai ser confirmada pelo Congresso Nacional, e o Brasil, em outubro de 1917, declara guerra à Alemanha. Outra razão que pode ser apontada para essa entrada do Brasil no conflito é o próprio alinhamento diplomático do Brasil com os Estados Unidos, algo que vinha acontecendo desde o final do século XIX, quando foi proclamada a República. O Brasil passou a se afastar um pouco mais de Londres, da capital inglesa, que era nosso referencial diplomático, e passa a ter uma proximidade maior com os Estados Unidos da América. Quais são as primeiras ações do Brasil no conflito, então? Primeiramente, o Brasil vai tomar medidas que não estão no campo bélico, né? Mas sim que se referem aos alemães que residiam aqui no Brasil. Eles vão ser proibidos de estabelecer relações financeiras com o exterior, e além disso, a gente vai ter que os alemães residentes no Brasil também vão ser proibidos de adquirir terras, né? As terras não poderão mais ser concedidas a alemães aqui no Brasil. Okay? Já no campo do conflito, das ações bélicas propriamente ditas, né, a gente vai ter que o Brasil vai enviar uma missão de médicos para a Europa, né, e aviadores que vão inclusive atuar no front, no campo de batalha mesmo, né. E além disso, o Brasil vai enviar 7 navios de combate para a Europa, né. Esses navios eles deveriam ir para o Estreito de Gibraltar, que é o estreito que divide, né, ele fica ele divide a Europa da África, e ele divide também o Mar Mediterrâneo, né, ele fica no que seria o limite ali entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, né. Porém, esse navio brasileiro, desculpem, essa divisão brasileira, de ser composta por 7 navios, ela vai sair daqui em maio de 1918, né, e só vai chegar na Europa, no seu destino, em novembro. Né? Lembrando que a guerra terminou no dia 11 de novembro. Então essa nossa divisão de navios não vai chegar em tempo hábil de participar dos conflitos. E por que há esse atraso todo na chegada da nossa divisão na Europa? Porque
os nossos navios, né, os nossos marinheiros foram acometidos pela gripe espanhola ainda no litoral africano, e acabou que esses navios ficaram retidos, né, na costa africana em função da gripe espanhola, que chegou a vitimar 200 marinheiros brasileiros. Então, nós tivemos mortos, né, na Primeira Guerra Mundial, mas esses mortos não têm, essas mortes não têm relação direta com os conflitos em si, e sim com outro inimigo invisível, que é o vírus influenza A da gripe espanhola. Né? Podemos apontar ainda, como consequências da guerra para o Brasil, uma consequência que a gente poderia considerar positiva para a economia, que foi um estímulo ao desenvolvimento do nosso parque industrial. Como a gente tem uma retração econômica na Europa, os países industrializados europeus não estão produzindo, né, a contento, né, em função do esforço de guerra, né? Países, inclusive, que exportavam para o Brasil, a gente vai ter um estímulo aqui ao desenvolvimento industrial, principalmente considerando a indústria de bens de consumo não duráveis, né? A indústria alimentícia e a indústria têxtil. Outra consequência da Primeira Guerra Mundial para o Brasil é a chegada da gripe espanhola aqui. Esse vírus que tem seus primeiros registros nos Estados Unidos e que se espalha no ano de 1918 pela Europa em função da própria circulação de tropas pelo continente, né, ele vai chegar ao Brasil a bordo de um navio europeu chamado Demerara, que passa por Lisboa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, a capital da República. Então, sem que a tripulação soubesse, né, o navio trazia ali pessoas infectadas que vão acabar contaminando outras pessoas nessas cidades portuárias. Né? E a partir dessas cidades, onde a pandemia tem início no Brasil, o vírus se espalha por todo o território nacional, chegando também a uma outra grande cidade brasileira desse período, que era a cidade de São Paulo. Né? Então, o cenário que a gente vai ter nessas cidades é um cenário de horror e um cenário catastrófico. Né? Sobretudo no pico da pandemia no Brasil, que foi entre os meses de setembro e novembro de 1918, a gente tem um cenário de pessoas contaminadas sem atendimento, principalmente pessoas das camadas populares, né, pessoas pobres, já que não havia hospitais públicos no Brasil no período. Né? A gente tem mortos jogados nas ruas, né? Falta de médicos e de medicamentos para tratar essas pessoas adequadamente, para tratar os doentes adequadamente. Falta também de coveiros para enterrar, né, os mortos. Então é um cenário de horror que se espalha pelas cidades, que faz com que a incredulidade inicial das autoridades em relação à pandemia seja contestada diretamente pelos fatos. Né? Então isso vai fazer com que as autoridades tomem medidas, né? tomem medidas de como fechamento de fábricas, fechamento de igrejas, de jardins, teatros, cinemas, né? Para evitar aglomerações, e esses órgãos de saúde pública vão começar a fazer orientações à população para que evitem aglomerações, para que tomem mais cuidado com a higiene. Né? E tudo isso vai levar a uma paralisação de boa parte das cidades brasileiras, inclusive do próprio Rio de Janeiro, capital da República. Os estudantes, por exemplo, né, vão ser aprovados no ano letivo de 1918 sem exames finais, já que não havia condição da continuidade das aulas. Né? Então é interessante também como a própria gripe espanhola ela vai afetar de maneira diferente as classes sociais. Né? A população pobre, que, como eu já disse anteriormente, que não tem acesso a atendimento, vai ser muito mais afetada. Por outro lado, os ricos, né, têm a possibilidade de se isolar em casas de campo, de evitar aglomerações, né, e de tratar com mais qualidade, vamos dizer assim, os seus espanholados, que era como os doentes da gripe espanhola eram chamados. Né? A gente vai ter, mas também a gente não pode imaginar que pessoas da elite não foram vitimadas pela gripe. Né? Então, o próprio presidente da República eleito, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola antes mesmo de assumir como presidente. Ele morreu em janeiro de 1919. Né? O saldo que essa gripe deixa no Brasil é um saldo de 35 mil mortes oficiais. É bem provável que tenhamos aí
como temos hoje também na pandemia do Covid-19, uma subnotificação. Então, acredita-se que o número de mortes por gripe espanhola no Brasil seja muito maior do que esses 35 mil óbitos registrados oficialmente. Né? Existem também consequências econômicas da pandemia no Brasil. Então, a economia cafeeira, que dependia das exportações para sobreviver, né, ela vai passar por dificuldades, já que há uma restrição do transporte de mercadorias pelo mundo inteiro. Né, e isso vai dificultar para que os produtores de café brasileiros, né, vendessem o seu produto para os países europeus, para os Estados Unidos, países também bastante afetados pela pandemia da gripe espanhola. Né. Uma outra consequência da crise dessa crise de saúde pública é um olhar que as autoridades vão ter sobre as políticas de saúde pública no Brasil. Então a gente vai ter, por exemplo, a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920, que pretendia unificar mais as políticas de saúde no nosso país. Esse Departamento Nacional de Saúde Pública ele seria o embrião do Ministério da Saúde, que foi criado em 1930. Bom, então depois das explanações do pessoal da história, né, sobre a Primeira Guerra, então agora nós entraremos na parte biológica da gripe espanhola e da Covid-19. Então a gripe espanhola ela é um vírus de influenza tipo A, H1N1, né, contaminou um quarto da população mundial, dados da época, e que provocou números controversos de 17 a 50 milhões de pessoas. Como já foi dito também na aula passada, no slide passado, ela não surgiu na Espanha, tá? Ela tem estudos que mostram que ela surgiu na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, e aí se disseminou para outros locais. Também tem outros estudos que afirmam que ela veio de outras localidades, mas enfim, são várias teorias, na verdade. Tá? Inclusive, se você for para Polônia, você vai ver que lá não recebe o nome de gripe espanhola, é gripe bolchevique. Tá? Bolchevique na Espanha, gripe francesa, na Alemanha, gripe de Flanders, no Senegal é gripe brasileira, no Brasil, né, também tem gripe espanhola, gripe alemã, tá? Enfim, recebe, dependendo do local onde você está, ela recebe diferentes nomes. Então foi uma pandemia em que precisou-se ser adotadas medidas para evitar o seu espalhamento pelo país. Tá? Então essa gripe no Brasil, ela não foi considerada uma gripe de grande importância, foi deixada de lado, apenas depois da quantidade de mortos conseguiu-se observar a sua gravidade e trazida, né, por um navio, foi trazida ao Brasil por um navio chamado Demerara, um navio que trazia correspondências e trazia passageiros vindos de Liverpool, a cidade de Liverpool na Inglaterra e Lisboa em Portugal, parando em Recife. Então em Recife, uma pequena nota, tá, onde faleceram 2 senhoras, apenas uma pequena nota, e sem saber que ali trazia a morte, né, para milhares de brasileiros. Inclusive vitimando o presidente eleito, Rodrigues Alves, que morreu antes de tomar posse. Então, como ele morreu antes de 2 anos de mandato, assumiu o vice, o Delfim Moreira, que convocou novas eleições. Então, é importante frisarmos aqui a questão da atuação do Carlos Chagas, que um pesquisador bastante viajado, inclusive trouxe a ideia de quarentena nos Estados Unidos. Ele aconselhava que os passageiros, as tripulações de navios permanecessem nos portos por um período, né, que era uma quarentena, na verdade, para que pudesse ser observado se eles não estavam infectados. Então, essa pandemia da gripe espanhola, ela trouxe uma coisa boa, né, que às vezes não vemos no meio de tantas mortes, tantas desgraças. Ela trouxe uma coisa boa, que foi o pensamento na época, o pensamento político de implementação do sistema de saúde amplo e gratuito. Por quê?
que naquela época não se tinha ainda o Ministério da Saúde, que foi aparecer na época do Getúlio Vargas. Então o que se tinha era dinheiro público sendo investido em casas de saúde. Então eram essas casas de saúde, eram poucas, que recebiam esses doentes, recebiam uma pequena quantia do governo para que pudessem funcionar. Né? Então acredita-se que essa pandemia tenha sido a semente do SUS, que só foi aparecer, o SUS só foi aparecer após a Constituição de 1988. Tá? Essa pandemia ela foi tão grave, tão séria, que os próprios coveiros faleceram da doença. Tá? Então as pessoas que enterravam os mortos faleceram também, tá? E o governo precisou, infelizmente, chamar presidiários para que trabalhassem como coveiros. Tá? Inclusive também tem uma história do time do Fluminense, que num torneio do Campeonato Carioca, eles foram impedidos de iniciar a partida, porque boa parte do seu elenco tinha adoecido, inclusive sua principal estrela do time havia falecido da doença. Tá? Então o jogo terminou WO para a equipe adversária. Então, dentre as medidas de prevenção à gripe espanhola, nós temos aqui alguns relatos, tem aqui o panfleto distribuído na época, que está aqui melhor visualizado. Vou ligar aqui a câmera do computador, para que todos possam observar. Tá? Então, alguns conselhos que são bem semelhantes aos que temos hoje. Tá? Então, evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com nariz e garganta, evitar toda a fadiga e excesso físico. O doente precisar procurar, nos primeiros sintomas, repouso. Okay? A questão das visitas, né? Evitar ficar de perto de pessoas doentes, as pessoas idosas precisam ter maior cuidado. Então, se assemelha muito ao que temos hoje. Né? O isolamento social ele tem também muita semelhança com essas dicas. Isso, né, em 1919, no finalzinho ali de 1918, 1919. Okay? Bom, falar um pouquinho agora do Covid-19. Tá? Um pouquinho das características do vírus e depois falaremos com mais detalhes no próximo slide. Vou tirar aqui a câmera do computador para visualizarmos melhor o slide. Então, o vírus é chamado de SARS-CoV-2 e a doença é o Covid-19, tá? Porque foi descoberto, é um coronavírus descoberto em 2019, que tem origem na cidade de Wuhan, na China, no mercado de peixes, onde se consome grande variedade de carnes de animais silvestres também, tá? E a sua principal característica é uma doença respiratória, né, grave. Tá? Então nós temos outros coronavírus que já apareceram, que é o SARS-CoV em 2002 e o MERS-CoV em 2012. Tá? Esse coronavírus ele é um ribovírus, porque ele é feito de RNA, seu material genético é RNA de fita simples, claro, né? E de cadeia positiva. Então, por ser de cadeia positiva, ele tem a função de atuar diretamente na síntese proteica para a formação de novos vírus. Tá? Lembre-se que o de fita negativa ele tem um trabalho maior. Né? Então ele vai produzir fita positiva, o RNA negativo vai produzir uma fita positiva, para essa fita positiva produzir outra fita positiva e atuar na síntese proteica. O positivo ele produz uma fita negativa, essa fita negativa produz outra positiva para produzir a síntese proteica. Tá bom? Então, essa é a função essa é a diferença da fita de cadeia positiva e da cadeia negativa. Tá? Então, essa montagem, essas proteínas virais novas feitas pela célula hospedeira, lembre-se que a célula invadida ela é específica. O vírus ele tem uma especificidade,
para cada célula que ele vai invadir. Tá? Essa montagem viral, ela é feita no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi dessa célula hospedeira. Ok? Com relação às manifestações do vírus nos pacientes, as manifestações clínicas do coronavírus. Então, é um aspecto que se assemelha muito ao resfriado, tá? Porque afeta as vias aéreas, tá? Pode, inclusive, nas formas mais graves, transformar em uma pneumonia. Tá? Pesquisando sobre a doença, os dados mais atuais, os sintomas clínicos são principalmente respiratórios, né? E o paciente pode apresentar, além de problemas na respiração, dificuldades em respirar, febre, tosse e coriza. Tá? Então essa dificuldade em respirar, ela é em alguns pacientes bastante grave. Por isso a presença de respiradores no tratamento dessas pessoas. Tá? Então essas infecções respiratórias, elas são classificadas em 3 tipos. As brandas, né, que os sintomas são mais simples. As moderadas de curta duração, essas brandas e moderadas de curta duração são aquelas em que você pode se tratar em casa. Tá? E as infecções graves são aquelas que você precisa ir para o respirador, que é o quadro de alto risco, e para as pessoas do grupo de risco também. Tá? Então, o período de incubação desse vírus. O período de incubação é o período em que o vírus penetra no organismo e, a partir daí, ele vai infectar as células. Tá? Então, esse período de incubação do coronavírus, ele vai de 7 dias, de 2 a 7 dias, e pode chegar até 14 dias. Por isso que muitas quarentenas, elas são feitas a partir de 14 dias. Tá? O período de transmissão desses vírus principalmente quando persistirem os sintomas. Só que, em alguns casos, essa transmissão acontece por pessoas que não apresentam os sintomas, o que é o perigo. Então você pode ter uma infecção branda, tá? Conseguir transmitir, ou pode não ter sintomas e ainda assim transmitir a doença. Então, o diagnóstico pela coleta do material respiratório, por secreções do nariz, principalmente do nariz e boca, e também pelo sangue, a partir do PCR, que é o teste de maior sensibilidade que há, né, no mercado. Tá? Então, as medidas preventivas para diminuir esse contágio a melhor medida ainda é o isolamento social. Porque no isolamento social, nós evitamos o contato com pessoas assintomáticas, que podem transmitir, ou pessoas com sintomas brandos. O vírus ele tem a capacidade de se instalar em algumas superfícies, principalmente mãos também. Tá? Essas mãos sendo levadas à boca, ao nariz ou aos olhos, ela pode levar o vírus. Por isso que é importante cobrir boca, nariz, ao tossir ou espirrar. Tá? E além disso, desinfectar superfícies que você possa colocar sua mão. Tá? Então essa limpeza deve ser constante para que o vírus ele não consiga passar de uma pessoa para outra. Essa parte da aula, recebi algumas notícias no WhatsApp, né? A velha vovó do WhatsApp, em que comecei a comparar com as fake news da gripe espanhola. Se eu não colocasse aí algumas características, vocês não saberiam explicar qual é o do Covid e qual é da gripe espanhola. Né? Porque as pessoas, eu coloquei aí em amarelo, a que eu recebi da Covid, tá? No WhatsApp, e que eram também semelhantes
na gripe espanhola. Tá? Então, era um castigo de Deus, castigo aos pecadores, né? À humanidade que estava pecando muito. Então, recebi essa mensagem. Né? Então, na gripe espanhola, a fake news que rolava na gripe espanhola é que o vírus ele era engarrafado pelos alemães, né? Já que eles tinham um grande poderio de submarinos, eles engarrafavam esse vírus e jogavam esses vírus pelos submarinos. Né? Então, essas garrafas elas iam até as praias, algum desavisado abria, achando que tivesse algum recadinho aí de alguém, perigo. Quando abria, respirava o vírus e ficava doente. Então tinha essa história. Né? Então, também tratamentos bem estranhos, como por exemplo, água quente com vinagre. Essa água quente com vinagre também recebi da Covid. Tá? Também recebi. Receita com várias infusões, né? Com receitas com coco, óleo de coco, tá? Até óleo consagrado também. Óleo sagrado aí. E talvez a fake news mais interessante é a questão da aguardente. Né? De acordo com o Museu da Cachaça, a cachaça com mel e limão, ela prevenia do vírus. Né? Havia uma prevenção nessa parte. Então, a do Covid, por incrível que pareça, todas essas fake news aí eu recebi do WhatsApp. Tá? Recebi por aplicativo de mensagem. Então, quem aqui não viu que o vírus foi produzido em laboratório, né, que o gargarejo com água quente, sal, eliminava o vírus, a questão do alho e do azeite também, e essa aí também é dos 3 comprimidos de aspirina dissolvidos em suco de limão fervidos com mel. Então, se a pessoa não morrer de Covid, morre dessa mistura aí. Tá? Então, só para ilustrar que fake news não é uma exclusividade de hoje. Já existia, hoje bem mais, né? As redes sociais, elas potencializaram essas fake news. Então, gente, chegamos aqui ao fim da nossa aula. Tá? Queria agradecer aos professores de História, ao Júlio e ao Kleber, pela presença nessa aula que foi feita com muito carinho. Peço desculpas se o barulho não ajudou. Eu moro perto de 2 hospitais do batalhão da polícia, então sempre aparece aí uma viatura, uma ambulância levando gente, né? Levando pessoas para vários lugares. Mas agradeço. Então esse é o nosso primeiro episódio de outros que virão. Então vou colocar aqui nessa página de rede social e espero que vocês continuem assistindo, tá? E compartilhem, né? Compartilhem, estudem bastante. O período de pandemias, né? É bastante proveitoso ficar em casa e se concentrar para estudar, tá? Então conto com vocês para o próximo. Um abraço e até mais.